Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Internacional bate o Atlético Mineiro por 3-1 na Independência com reservas no Campeonato Brasileiro. Avaí bate o Atlético Paranaense por 1-0 na Arena da Baixada. No Mané Garrincha com frango de Cássio, Fluminense bate o Corinthians por 1-0 e sai da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. São Paulo e CSA empatam por 1-1 no Morumbi. Grêmio goleia o Goiás por 3-0 na Arena do Grêmio. E Bahia e Fortaleza empatam por 1-1 na Arena Fonte Nova. Agora no Jornal Sport News. Internacional dão show no Independência. Atlético Mineiro 1, gol de Bruninho. Inter 3, gol de William Pottinger, 2 dele e 1 de Neilton no Independência. Show dos reservas do Internacional, estão de parabéns. E o Atlético Mineiro em a 5ª derrota consecutiva da equipe no Campeonato Brasileiro. E agora enfrenta quinta-feira o Colón na Sul-Americana. Vamos às estatísticas: 25 chutes do Galo, 15 do Inter, 11 chutes a gol do Galo, 9 do Inter, 61% de posse de bola do Galo, 39 do Inter, 654 passes trocados pelo Galo, 435 pelo Inter, 88% na precisão de passe do Galo, 83 do Inter, 6 faltas cometidas pelo Galo, 14 pelo Inter, um cartão amarelo do Internacional, nenhum cartão vermelho, um impedimento do Inter e 10 escanteios, 10 da equipe do Atlético Mineiro. Cartões amarelos, 1 pro Inter, o 77, Guilherme Parede, foi amarelado. E aí o gol do Internacional veio por dentro e bateu. Gol! William Pottinger. Gol do Internacional. William Pottinger. É uma derrota muito ruim para a equipe do Atlético nas suas pretensões. O Inter continua muito bem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Aí o gol do Bruninho, o gol da equipe do Atlético Mineiro. A bola foi resvalada, toque de cabeça e a bola sobrou para o Bruninho colocar e fazer o gol de honra do Atlético no Independência. E a dupla Grenal, hein? Deitou e golou no Independência 2 semanas consecutivas. Contra o Grêmio, ganhou do Cruzeiro ano passado. Aliás, contra o Cruzeiro, o Grêmio goleou o Cruzeiro por 4-1 semana passada. E contra o Internacional, aliás, contra o Atlético, o Internacional fez 3-1 no Independência. Inacreditável, o Inter dominou e os reservas do Internacional deram um show nos titulares do Atlético Mineiro, o que é inadmissível, principalmente o Inter jogando fora de casa e o Atlético em casa com a equipe totalmente titular. Com a equipe reserva, o Internacional venceu o Atlético Mineiro por 3-1 em Belo Horizonte. A partida começou equilibrada, as duas equipes construíram jogadas de ataque e tiveram a oportunidade de abrir o placar nos primeiros minutos da partida. Danilo Fernandes fez boas defesas, excelentes, inclusive pontuou muito no cartola para quem tem, e impediu que a bola parasse pelo gol colorado. O goleiro Cleiton também fez bem sua parte e segurou lançamentos feitos por Heitor e Pottinger. Aos 29 minutos, porém, após tentativa de afastar a bola, Hever acabou levantando a jogada para Pottinger, que cabeceou a bola com efeito e ela acabou entrando no gol cantinho direito do goleiro Cleiton. Depois de sofrer o gol, o Atlético Mineiro diminuiu o ritmo em campo. Apesar de ter dominado a posse de bola e ter finalizado mais vezes na primeira etapa, a equipe da casa não alcançou seu objetivo e os visitantes só cresceram no jogo. Na volta para o segundo tempo, aos 7 minutos de jogo, Neilton recebeu o lançamento de Rafael Sobis em bela jogada de contra-ataque e ampliou a diferença com um belo gol. O Galo correu atrás e se não fosse Danilo Fernandes realizar excelentes defesas, a equipe mineira poderia ter chegado próximo ao empate, o que não ocorreu. Aos 18 minutos então, Pottinger levou a melhor sobre a marcação do cansado Hever e marcou o terceiro gol da equipe. Com o domínio no placar e também nas jogadas, o Inter atuou com ainda mais tranquilidade. Aos 42 minutos, porém, Xará ajeitou para Bruninho, que deslocou o goleiro e fez o gol de honra da equipe da casa. Com a derrota, a torcida mineira saiu do estádio aos gritos e vaias. Arena do Grêmio, show gremista com bom público na Arena do Grêmio. Grêmio 3, Jean-Pierre, Everton e Alisson. Goiás 0, 3 gols construídos na primeira etapa. O gol do Grêmio, o primeiro gol, um golaço do Jean-Pierre, aí o Galhardo bateu para fora, o escanteio foi batido no lado direito do campo, Galhardo levantou, a bola sobrou para Cebolinha, Cebolinha no lado esquerdo do campo dominou, vai chegar, puxou para um lado, puxou para o outro, Jean-Pierre recebeu, dominou, apontou, atirou e guardou.
o gol do Grêmio, golaço do Jean-Pierre na arena. 22 chutes do Grêmio, 12 do Goiás, 10 chutes a gol do Grêmio, 4 do Goiás, 64% de posse de bola do Grêmio, 36 do Goiás, 629 passes trocados pelo Grêmio, 363 pelo Goiás, 88% da precisão de passe do Grêmio, 84 do Goiás, 10 faltas cometidas para cada lado, um cartão amarelo pro Goiás, nenhum cartão vermelho, um impedimento pro Grêmio e 19 escanteios, 15 pro Grêmio, 4 para a equipe do Goiás. É o gol do Jean-Pierre que explodiu a arena do Grêmio. E aí vamos ao segundo gol do Grêmio. Troca de passe, Cebolinha chegou, abriu pra Alisson, Tardelli protegeu, Cebolinha invadiu, bateu, gol! Segundo gol da equipe do Grêmio diante da equipe do Goiás na arena do Grêmio. Excelente resultado. O Grêmio que subiu na tabela do Campeonato Brasileiro, tava mal na tabela porque tinha priorizado outras competições, ainda está, mas não tem jogo delas, então o Grêmio tá em 8º colocado com 28 pontos, à frente de outras equipes que não priorizaram, como o Botafogo, que tem 27, é claro que com um elenco melhor, mas atrás de um Bahia, que o Grêmio pode ultrapassar, né, então o Grêmio subiu na tabela, tava na parte de baixo da tabela, com 11º colocado, salvo engano. Troca de passe, chegou, atirou, gol! Gol! Alisson! Gol do Grêmio! 3-0 pro Grêmio ainda no primeiro tempo. O VAR até consultou. E é padrão essa consulta ao VAR. Mas o gol acabou sendo validado e vitória merecida do Tricolor. E Goiás é muito fraco, hein? Todo jogo praticamente contra equipe grande, só o Palmeiras foi uma exceção, o Goiás toma goleada. 6-1 do Santos, 6-1 do Flamengo, 3-0 do Grêmio. Se juntar esses jogos aí, dá 15 gols em 3 jogos, pra vocês verem como a equipe é ruim. Mas a vitória foi absolutamente, totalmente merecida pela equipe do Grêmio. Na tarde em que o clube completou 116 anos, o time gremista fez o seu dever de casa e festeja com a torcida mais um triunfo no Campeonato Brasileiro. Com o primeiro tempo avassalador, o time de Renato Portaluppi não deu espaços para o Goiás de Ney Franco e pressionou até encontrar o primeiro gol, que só saiu aos 29 minutos com um golaço de Jean-Pierre após passe vindo da esquerda de Everton Cebolinha. A bola fez uma curva e morreu no fundo das redes. Minutos depois, Cebolinha também deixa o dele em uma trama envolvendo Alisson e Tardelli. E antes mesmo do intervalo, Alisson fecha o placar com um belo gol dentro da área. Na volta para a etapa complementar, o Grêmio diminuiu o ritmo e o Goiás tentou reagir, principalmente com jogadas individuais de Michael e Kaique. O Tricolor investiu no contra-ataque e chegou perto do quarto gol com chute de fora da área de Jean-Pierre e Everton. Mas a vitória já estava decretada e o placar ficou de bom tamanho para a festa dos mais de 30 mil torcedores que compareceram na arena. Bom público para o que o Grêmio vinha levando ao estádio no Campeonato Brasileiro, não na Copa do Brasil e na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro um excelente público em comparação com o que o Grêmio vinha levando na arena em jogos do Campeonato Brasileiro. Beleza. Passaram pelas suas mãos o Arthur, o Everton, que ainda está aqui. O Jean-Pierre é dessa turma. Você acha que ele vai chegar do nível desses dois jogadores que passaram pelas suas mãos? Renato Gaúcho analisando Grêmio 3, Goiás 0 na Arena do Grêmio. É mais um jogador que a gente vem trabalhando juntamente com a base. Inclusive a base do Grêmio vem fazendo um excelente trabalho. E em qualquer clube isso é muito importante, né? Porque o clube ele vive dos garotos também, de revelar. E o Grêmio nos últimos 3 anos tem feito isso. Saem jogadores, entram jogadores, o Grêmio continua jogando da mesma forma, continua chegando em todas as competições, não muda o modo de jogar, continuamos a revelar jogadores, ganhando títulos. Então é um trabalho muito bom que é feito aqui no clube. E o Jean, cada partida que passa, ele vem destacando não só por causa do gol de hoje, mas é um jogador também que a gente trabalhou ele bastante desde a base. Por isso que eu falo que quando o jogador vem da base e chega no profissional, a gente faz um trabalho de lapidar esses jogadores, a gente acrescenta a nossa experiência, corrige os defeitos que eles têm, que é uma coisa normal. Eu passei por isso também quando eu era jogador. Então é o nosso trabalho. E a gente procura sempre formar os jogadores para que possam nos ajudar aqui no profissional e futuramente. Oi aí, Atlético! Como é que vocês querem ganhar do Internacional? Tava com reserva, os reservas empataram com o Santos na Vila.
E aí o gol da equipe do Avaí para você, torcedor do Atlético, que não viu as imagens porque o jogo não foi televisionado. Jonathan, golaço, golaço, golão, golão, hein? Na Fonte Nova, Bahia 1, Gilberto, Fortaleza 1, gol do Felipe Alves. E aí o gol da equipe do Fortaleza pelo meio, Oswaldo arrancou, tocou, Felipe Alves entrou e bateu pro gol. Aos 10 minutos do primeiro tempo, vamos às estatísticas desse confronto nordestino. 11 chutes do gol do Bahia, 9 da equipe do Fortaleza, 3 chutes aí, 1 do Fortaleza, 53% de posse de bola do Bahia, 47 do Fortaleza, 383 passos trocados pela equipe do Bahia, 337 pelo Fortaleza, 82% na presença de passe do Bahia, 78 do Fortaleza, 16 faltas cometidas pelo Bahia, 11 pelo Fortaleza, um cartão amarelo para cada lado, nenhum cartão vermelho, 5 impedimentos do Bahia e nenhum da equipe do Fortaleza e 13 escanteios. 5 para a equipe do Bahia, 7 para a equipe do Fortaleza, perdão, 12 escanteios no total. Cartões amarelos para a equipe do Bahia, o 6 Moisés, e para a equipe do Fortaleza, o 9, o atacante Wellington Paulista. E ficou assim, na Arena Fonte Nova, Bahia 1, Fortaleza 1. O primeiro tempo foi disputadíssimo, o jogo terminou empatado, a partida começou equilibrada, as duas equipes foram ousadas nas construções das jogadas, mostraram vontade de avançar ao campo adversário. Para isso, exploraram muitos passes durante o primeiro tempo. O Fortaleza saiu na frente com gol de Felipe Pires, que recebeu o lançamento de Oswaldo, como eu já tinha dito anteriormente, e marcou na saída do goleiro Douglas. A comemoração não durou muito, e alguns minutos depois, Arthur foi derrubado, pênalti bem marcado na área adversária. Gilberto cobrou o pênalti no canto esquerdo do gol e deixou tudo igual. No segundo tempo, as equipes voltaram com menos disposição e ousadia. Poucas jogadas foram construídas e até parecia outro jogo. O Fernandão entrou no lugar de Arthur no final do segundo tempo e quase marcou o seu de cabeça após cobranças de escanteio, mas a bola acabou saindo direto para a linha de fundo e o placar do segundo tempo terminou como havia começado. Bahia 1, Fortaleza 1. Se o Fluminense, um gol de Paulo Henrique Ganso, Corinthians 0, no mando de campo vendido no estádio Mané Garrincha. O lateral é cobrado pela equipe do Fluminense, a bola é tocada no lado esquerdo do campo, o Ganso dominou, girou, preparou, apontou, atirou e acabou guardando com o frango do Cássio. 12 chutes do Fluminense, 13 do Corinthians, 2 chutes a gol do Fluminense, 3 do Corinthians, 49% de posse de bola do Fluminense, 51 do Corinthians, 430 passes trocados pelo Fluminense, 438 pelo Corinthians, 84% na precisão de passe do Fluminense, 88 da equipe do Corinthians. Apesar de ter sido um jogo realmente muito ruim, e já era esperado que o fosse, e ainda mais sendo em Brasília, seria pior ainda por conta do calor, toda hora tinha parada técnica, então quebrava o ritmo do jogo, uma série de questões. E as equipes que também não são lá essas coisas. O Corinthians poupou alguns titulares, Fluminense é uma equipe horrorosa, ganhou do Fortaleza, agora tá ganhando de novo da equipe do Corinthians, né, com o frango do Cássio. É um grande goleiro, agora vem falhando sistematicamente, falhou no gol do Thiago Galhardo contra o Ceará, rodada passada, sábado, 11 da manhã, quando o Corinthians tomou um empate. No segundo tempo, o gol olímpico do Ceará, ele falhou e agora falhou de novo. E essa falha é inacreditável. Principalmente se tratando do goleiro Cássio, que sempre é acostumado a salvar o Corinthians. E quando ele não salva, dá no que deu. 2 impedimentos, 1 da equipe do Corinthians, 2 do Fluminense, 3 escanteios do Fluminense, 6 do Corinthians, 19 faltas cometidas pelo Fluminense, 12 pelo Corinthians, 4 cartões amarelos do Fluminense, 1 do Corinthians, nenhum cartão vermelho, cartões amarelos pro Fluminense, o goleiro 27, Muriel, 2 de Gilberto, 33, Nino e 6 Yuri. O Fluminense foi no 4-2-3-1, já a equipe do Corinthians que foi no 4-1-4-1, levou o cartão amarelo com camisa de número 11, Júnior Urso, e veja novamente o gol de Paulo Henrique Ganso e o peru do goleiro Cássio. Festa tricolor em Brasília. O Fluminense soube aproveitar o gol que ganhou de presente do goleiro Cássio no primeiro tempo e controlou as ações do jogo no segundo. E volta ao Rio de Janeiro com importantes 3 pontos na luta contra o rebaixamento. Após descer para o vestiário vencendo por 1-0, o tricolor carioca naturalmente voltou com uma formação defensiva e se limitou a neutralizar as investidas corintianas, de olho em possíveis contra-ataques para matar a partida. O Corinthians, por sua vez, se lançou ao ataque em busca do gol de empate, mas com pouca inspiração nos seus homens de frente, não conseguiu furar o bloqueio formado por Oswaldo de Oliveira e acabou derrotado por 1-0, dando fim a uma invencibilidade que já durava 14 partidas.
partida. Isso te parece que de novo o time... Fábio Carilli analisa Fluminense 1, gol de Ganso no frango de Cássio, Corinthians 0. Mas repetindo o que aconteceu já em alguns jogos anteriores, o time não consegue manter isso por um período maior, né? Se isso está te preocupando um pouco. Não, preocupa quando a gente sabe que a gente não está fazendo as coisas. A gente tem feito, em alguns momentos do jogo a gente tem caído muito. Faz 25 minutos aí muito bom, 8 finalizações nesse período, depois cobrei isso no intervalo, a gente não pode mudar tanto assim. Depois de uma sequência aí de alguns jogos, a gente perdeu. Depois voltamos com atitude pro segundo tempo. Time querendo, aguerrido, não dá para técnico assim do Corinthians pedir motivação, essas coisas. Isso eu cobrei muito agora no final. Acho que técnico de time grande tem que se preocupar com parte tática, com outras coisas. A gente voltou com uma outra postura. Arrisquei e mesmo assim não nos ofereceu perigo, né, de colocar 2 atacantes, trazer o Matheus Vital com o Jadson para virar armadores e sair com mais um passe mais qualificado. Mas infelizmente a gente não conseguiu empatar. Agora, Carilli, o fato do gramado tá seco, tá ruim, pode servir de desculpa também, principalmente a parte ofensiva do time, ou você acha que são outros motivos que levaram o Corinthians à derrota? Não, o jogo ficou ruim para os dois lados, né, na questão do passe. Exatamente, o Carilli foi muito coerente agora. Não é igual os treinadores que criticam o gramado. O gramado é pros dois, pelo amor de Deus. De uma atitude, de um Vídeo Tite, né? Como foi o início do jogo, a gente tem que manter isso durante a partida toda, 90, 95, 100 minutos que for. Competência em São Paulo 1, gol de Reinaldo, CSA também 1, gol de Bustamente, logo no início da segunda etapa, 10 minutos de jogo no segundo tempo. O São Paulo deu 33 chutes contra 7 da equipe do CSA, aí o gol do Bustamente, ele chegou, a bola sobrou e no lado direito do campo, o Hector Bustamente abriu o placar para a equipe do CSA aos 9 minutos da etapa complementar. 6 chutes do São Paulo, 2 do CSA, chutes a gol. São Paulo 33 chutes, 6 a gol, CSA 7 chutes, 2 a gol. 72% de posse de bola do São Paulo, 28 da equipe do CSA, 522 passes trocados pelo São Paulo, 210 pelo CSA, para vocês verem como o São Paulo foi superior em números e não conseguiu levar a vitória que deveria ter levado. 86% na precisão de passe do São Paulo, 56 do CSA, 14 faltas cometidas pelo São Paulo, 16 pelo CSA, 1 cartão amarelo do São Paulo, 3 do CSA, nenhum cartão vermelho, 3 impedimentos para o São Paulo, 1 para o CSA e 14 escanteios, 11 para o São Paulo, 3 para a equipe do CSA e aí o gol do Reinaldo na sobra da falta batida. Agora vamos conferir os cartões amarelos levados tanto pela equipe do São Paulo quanto pelo CSA. A equipe do CSA levou com o 12 Jordi e a equipe do São Paulo com o 7 o Alexandre Pato. Bem, o São Paulo, uma péssima atuação, péssima. Um time que quer brigar pelo G6 do Campeonato Brasileiro. A sorte do São Paulo é que a equipe do Bahia não ganhou do Fortaleza, porque se tivesse ganhado, o São Paulo sairia do G6 e seria difícil para voltar, viu? Com esse futebol seria difícil, porque empatar com o 18º colocado, que tem 16 pontos, uma equipe horrível como é o CSA, o São Paulo em pleno Morumbi, não é aceitável. Fundamentalmente porque o São Paulo deu 33 chutes, 33 finalizações e conseguiu empatar com o CSA, que deu 7 chutes, 2 a gol, teve 28% de posse de bola, teve 56% na precisão de passe, portanto, 44% de erro nos passes. O São Paulo consegue empatar com um time desse. Não dá. Cuca analisa São Paulo 1, gol de Reinaldo, CSA 1, gol de Bustamente. Você entende que esse time já poderia estar rendendo mais? Acho que sim. Acho que poderia e deveria estar rendendo mais, principalmente em cima dos últimos 4 resultados, né? Porque antes dos últimos 4 resultados vinha-se de 5 vitórias e aí estava rendendo bem. De novo falando, a perda de um setor inteiro te faz ter um prejuízo enorme.
esses jogadores recuperados clinicamente, não é assim você colocar os caras, porque eles estão clinicamente recuperados e eles já renderem tudo que pode. Entram outras questões que a gente que jogou sabe, mais até do que como treinador, como ex-jogador, que você tem que readquirir o ritmo de jogo e a confiança, que ela vem com o passar dos treinamentos e jogos. Eles voltaram terça-feira, usamos 2, depois pusemos outros 2 durante a partida, né, para que eles pudessem nos ajudar, mas certamente eles jogam e rendem mais do que renderam hoje no decorrer dos treinamentos e dos jogos, que vão readquirir o ritmo de jogo. Tocou, bateu, Bustamente, é gol! Gol do CSA! Daniel Alves correu, bateu, levantou, tirou, Jordi bateu, é gol! Reinaldo! Gol!